Ok. Olá, boa noite, galera. Eu sou a Tânia, líder do projeto JAAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Estamos aqui para mais um programa de sábado à noite. E para esse programa de sábado à noite, nós precisamos encontrar um nome diferente para chamar a atenção dessa galerinha que fica por aí escondida atrás de celulares ou em algum canto que a gente ainda não conseguiu descobrir onde está esse nicho. Mas vamos lá. Então, eu fiquei pensando daqui e dali, eu entendi assim, o que seria chamar For the Night Guys? Chique, né? Parece aquele nome daquelas Davidson, Clayson, aqueles nomes no meio assim que você fica se perguntando, e eu, com 5.8, fico tentando falar em inglês, mas nós vamos conseguir. O que seria isso? Para a galera da noite. Porque enquanto vocês estão por aí, de repente, perdidos, tentando se achar, sábado sim acontece um encontro, sábado não, vocês ficavam vazios. E para não ter esse vazio, precisamos preencher. E a ideia é preencher com algo que possa trazer alegria, diversificação, criatividade e conhecimento. Alguma coisa que venha acrescentar as nossas noites de sábado. Bom, e hoje é dia de estreia. Dia? Eu acho melhor falar noite de estreia. Sim, porque estamos estreando For the Night Guys. E como estrelar algo sem estrela, já que é night? Então, vou trazer para vocês aqui essa noite o camarada, o cara. Ele é o cara que vai estar trazendo para a gente um material, um conteúdo que eu tenho certeza que ao final dessa live vocês vão conseguir, sabe, falar assim, foi bom demais, dá para a gente fazer um cursinho, dá para a gente entrar em módulos, quem sabe, olha, o caminho é grande. Então, vamos lá. Eduardo Mendes, como vai você? Olá, Tânia, boa noite, tudo bem? Tudo bem a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo? Tudo bem. Eu estou aqui tentando me encontrar primeiro no Face para poder assistir a live, para eu estar me vendo também, Eduardo. Mas fala para mim, esse convite partiu através de conhecimento. Alguém te falou, olha, você trabalha com alguma área diferente e você pode ajudar esses jovens a se estruturarem. Creio que foi mais ou menos por aí. Não, você faz certeza. Assim rapidamente para a gente começar a falar. Não, com certeza, Tânia, foi sim, através desse convite, né, eu me disponibilizei para a gente poder conversar um pouco, porque realmente existe hoje uma dificuldade muito grande dentro do mercado de trabalho, que é justamente o assunto pelo qual eu vim aqui conversar com você ou com vocês, né, e tanta dificuldade, né, para poder conseguir um emprego, para poder conseguir se manter no emprego, ainda mais nesse cenário que a gente está de pandemia, que a gente vive hoje, que o mundo inteiro vive hoje. Então a ideia é justamente essa, vim trazer um pouco desse conhecimento, tá? Um pouco da minha experiência. Eu sou um profissional que atuo com finanças há cerca de 15 a 16 anos, tá? Mais especificamente agora no mercado financeiro, que é a minha área de atuação, é a empresa onde eu trabalho hoje, trabalho no mercado financeiro já há 9 anos, então a ideia é tentar trazer um pouco justamente desse mercado, de como a gente enxerga o profissional dentro desse mercado, o que a gente precisa de qualificações para esse tipo de profissional, para que ele possa se manter, ou para que ele possa até mesmo evitar concorrendo a uma vaga e conseguir um espaço nesse mercado que é tão concorrido. Para tudo, porque tem material, tem conteúdo para a gente virar uma noite. Muito bom, Eduardo. Então, olha só, galera, dá para entender que temos, com certeza, um conteúdo para se chamar de Amarrando os Sapatos. Como é isso, Tânia? João, coloca para a gente na tela aí esse post que eu criei primariamente para que vocês consigam entender que é amarrar sapatos mesmo. Poderia ter um post? Poderia, mas o nosso investimento aqui é 0,800. Então, vamos lá. O nosso tema é uma alusão comparando qual seria o start para buscarmos o mercado de trabalho se você já não estiver inserido neles. E aí, amarrando os sapatos. Quando você vai
para um leque de buscar um trabalho, ir para uma entrevista, apesar de que hoje elas acontecem virtualmente. Mas vamos imaginar que essa pandemia vai acabar, que existem mercados de trabalho que precisam de pessoas presencialmente. Bom, ainda que virtual ou não, quando vamos fazer alguma coisa a nível de cunho profissional, nós costumamos ir bem apresentados, até porque a primeira aparência, dizem, que é a que fica. Então a gente se veste e se calça. Para encontrar um mercado de trabalho, para encontrar algo que você possa fazer para crescer, para desenvolver, você precisa se calçar, se preparar, ver como fazer. Na busca de um emprego, ou indo, né, com ele numa caminhada para crescimento, em tudo você precisa se preparar. E aí eu falei, bom, nós podemos fazer uma minissérie tratando de calçando os sapatos. E hoje é um sapato comum, né, de um jovem, enfim. Amanhã pode ser um sapato branco de uma área de saúde. Nós podemos estar mudando à medida que a gente trouxer para esse campo profissionais para poder nos ajudar a vocês jovens a se encontrarem, porque é essa a ideia. O projeto JAP é um projeto onde ele agrega jovens, cristãos e não cristãos. Com qual ideia? Com qual cunho? É tirá-los de alguma forma, não das ruas como morador, mas das nights, daquela galera que está por aí perdida, tentando se encontrar. E aí nós colocamos o amor pelo próximo. Jovens aprendendo a amar o próximo. Muito bom. Até aí a gente consegue aprender, a gente consegue se unir, a gente consegue falar do amor de Deus. Mas eu digo que a ação, ela precisa acontecer na vida do jovem. E a gente cura então da depressão, da ansiedade, enfim, de toda essa área. Aí vamos cuidando, vamos tratando. Porém, chega uma hora que ele já cuidado, a gente entende como esse jovem vai ser inserido ao mercado de trabalho se ele ficou só com o amor da tia Tânia, se ele ficou só com a palavra, com o alimento espiritual, que é super importante. Ele precisa se preparar, porque o mundo é um grande leão de boca aberta esperando. Então é hora da gente preparar, amarrar os nossos sapatos, calçá-los, para ir à luta. A ação gera reação. A princípio, essa é a ideia, porque teríamos uma noite para falar, mas não é o caso, porque eu falo muito, e aí daqui a pouquinho, quando a gente olha, o tempo corre, e o nosso grande astro está aqui para poder falar junto com a gente. Antes de começar o nosso tema, eu queria dizer para vocês, jovens JAP, e jovens não JAP, e não jovens, uma passagem de Tiago que fala assim, Tiago 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá a lhe ser concedida. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Galera, dons, frutos, sabedoria, ela vem dos céus. Mas você não pode ficar esperando, sentado, que dos céus vai cair um trabalho, que vai cair o emprego à sua porta e ele vai lhe bater. Bom, vamos imaginar no milagre que ela até bate a sua porta. E aí você diz para o emprego que bateu a sua porta, eu não estou preparado. Não, eu não sabia, por isso eu não consegui ficar naquele emprego. Não, olha só, a pandemia. Então você encontra diversas justificativas para você não ir avante, para você não conseguir de fato se firmar. E aí você coloca a conta em alguém que não é dela, a conta é sua. Então o que nós estamos fazendo aqui? Tentando apresentar para você uma bússola, te dando de repente a vara e talvez até a isca.
Agora, você precisa estar atento ao que nós vamos falar para que você tire sumo desse grande suco que pode dar aí. Muitas pessoas falam que de um limão faz uma limonada. E eu diria, de repente, que uma boa melancia faz um suco delicioso. Que ainda tem direito a proteínas e um monte de vitaminas, etc. Então, pega a mensagem de hoje, não coloca no bolso, mas anota, pega aí algumas dicas que a gente vai falar e coloque-as em prática. O papo será bom, tem pegada, tem dicas e tem uma história. Que, na verdade, quem vai contar para ela assim, um pouquinho para a gente, antes da gente entrar no cunho profissional, é o Eduardo, para a gente conseguir entender. Bom, ele hoje chegou ao mercado financeiro. Ele hoje está inserido dentro de uma pandemia, onde a gente só vê o número de desemprego crescendo. E ele não usou varinha mágica. E ele não ficou esperando cair do céu. Então, algo diferente aconteceu. Eduardo, se de repente eu te chamar de Dudu, você não se importe, porque a gente cria uma certa intimidade. Sem problema, tá? Dá para você, de repente, fazer para a gente um breve resumo, como se fosse assim, uma biografia até a sua entrada ou saída da última empresa antes dessa que você está agora? Para a gente ver de onde você veio. Né? O que você fazia lá? Não, Tânia, com certeza, com certeza. Eu acho que, voltando um pouquinho disso aí que você falou, eu vou usar como um gancho, né, para a gente poder iniciar a nossa conversa. É muito importante, sim, as pessoas terem essa noção de que o mundo, sim, ele é um leão de bocas abertas, né? Eu acho que algumas das coisas que eu pretendo trazer aqui para vocês tem a ver com isso. A vida, ela vai te proporcionar desafios, como proporcionou para mim, né, e as pessoas realmente precisam ter essa questão de que eu não posso ficar atribuindo culpa às coisas, né. E aí uma coisa que eu venho trazer aqui para você inicialmente, que realmente acho que meus colegas de trabalho, as pessoas com quem eu convivo profissionalmente, muito poucas delas sabem, e eu também não faço questão de dizer isso, porque o objetivo, inclusive aqui, não é comover as pessoas, até porque eu acho que a minha história ela é muito parecida com a de milhares de outros brasileiros, não é nem melhor nem pior, né, mas eu acho que muitas pessoas já viveram aquilo que eu vivia, ou vivem coisas piores, né, mas tem caminho, né, não é porque a gente teve uma vida difícil lá no início que a gente só tem um destino difícil, né, ou um destino que, vamos dizer assim, que não tem um futuro, né, diferente, um futuro de alegrias. Inicialmente, né, como pessoa, acho que eu vou abrir um pouquinho isso daqui para a gente poder fazer essa emenda aí. O Eduardo vem de uma família humilde, não de uma família que tem dinheiro, tá? O Eduardo, quando criança, teve dificuldades, como muitas pessoas têm, né? Por certos momentos da vida realmente não se teve o que comer dentro de casa. Eu tive como artifício da minha mãe, muitas das vezes, né, colocar o filho para dormir, para não ter que essa questão de pedir comida. Durante muitos anos da minha vida também eu convivi, né, com o drama do alcoolismo dentro de casa, com uma pessoa que realmente sofria dessa doença, mas que hoje, graças a Deus, não se encontra mais com isso. Uma pessoa que, além dessa doença, também era uma pessoa agressiva e que proporcionou para a gente, ao longo de anos, né, algumas dificuldades que, infelizmente, é a vida que muitos jovens, que muitas mulheres, que muitas famílias passam hoje em dia. Né? Só que isso, em momento nenhum, me deixou desmotivado, ou em momento nenhum me fez tentar escolher um caminho mais fácil. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que, em função de eu ter vivido tudo isso, eu decidi, ao longo da minha vida, escolher que a minha vida de adulto seria diferente. Né? E eu tentei batalhar por isso, ou melhor, eu venho batalhando por isso desde então. Então, antes da empresa na qual hoje eu estou, eu tive desafios, eu tive momentos de ter que sair da minha zona de conforto, eu tive que fazer mudanças radicais de vida, coisas que me deixaram com medo, coisas que me deixaram com o pé atrás, eu tive situações que eu pensei em desistir, pensei em voltar, né? Mas a certeza de querer mudar realmente a minha história é o que pesou mais
e foi ela que eu coloquei na frente para poder estar lutando e continuar lutando até hoje, né? Eu acho que a minha luta não é diferente da de ninguém. Tem muitos brasileiros que estão lutando aí bastante, né? E eu acho que a gente tem que ser assim. Nós somos um povo que luta pelo aquilo que a gente quer, né? Para a gente poder tentar mudar a nossa história. Perdeu o som. Tá me ouvindo, Tânia? Ah, voltou. Tá sumindo. Tá falhando aí para você? Tá conseguindo me ouvir? Foi. Tá conseguindo? Não, perfeito. Eu acabei de comentar justamente isso, né? Os desafios que foram aí a vida profissional e a vida pessoal até a empresa que hoje eu estou. Tá sumindo o som. Tânia, tá me ouvindo? Oi. Pode falar. Não, eu tô só tentando, o João tá tentando aqui ajustar, porque tem horas que some. Você tá me ouvindo bem, Eduardo? Tá, né? Sim, estou te ouvindo. Ele tá só vendo aqui. Perfeito. Não, mas continua, de repente... Como eu estava comentando com você, eu acho que a vida de muitos brasileiros, elas se encontram, né? Eu acho que nessas dificuldades que a gente vive. A gente sabe das desigualdades que existem aí no nosso país, né? Que elas afetam diversas famílias, ou seja, a maioria delas, né? E nós temos diversas histórias de pessoas que realmente começaram lá de baixo e conseguiram dar um contorno, né, na sua situação de vida e hoje conseguem colher os frutos através de muito trabalho, de muito esforço, né? E eu acho que o caminho realmente é esse, para que a gente possa conseguir mudar a nossa história. Você está conseguindo me ouvir, Tânia? Tá dando um delay, mas eu tô conseguindo. Uhum. Pode falar. Alguma coisa no som. Você está conseguindo me ouvir bem, né? Eu acho que sou... Perfeitamente. Tá, deve ser algum pequeno delay. Vamos lá. Eduardo, quando você faz esse resumo dessa história, desse simples começo aí, a gente te vê como um retrato de um jovem atual. Nada diferente. Eu acho que o seu resumo é aquilo que muitos jovens na outra ponta precisavam ouvir, até mesmo antes de entender, porque muitos entendem que a vida é a dor, e você não ficou parado esperando acontecer. Você fez acontecer, porque as circunstâncias, nesse breve resumo, te dariam todas as possibilidades de não só avançar, mas de não ser quem você é. Porque um lar com alcoolismo, um lar com fome, e quando o alcoolismo entra, às vezes gera até alguma outra coisa, até mais forte, né? Como criança, às vezes assiste uma discussão mais pesada, e você não pegar esse caminho, eu acho que é uma grande pegada, uma grande visão para alguns jovens que estão vivendo ou vivem isso assim, a 3x2 por aí. Bom, então você passa por essa fase, mas me fala, você fica onde você estava, você consegue o teu primeiro, o teu segundo emprego, aonde você nasceu, houve alguma mudança nisso aí, tudo? Ah, sim, Tânia, com certeza. Houveram mudanças bem drásticas ao longo dessa história, né? Na verdade, eu com 17 anos, né, eu saí de casa, né, em função do tipo de vida, né, que nós tínhamos aí, que eu comentei, e nessa idade realmente foi quando eu consegui meu primeiro emprego. Eu ainda cursava o terceiro ano do segundo grau, né, o atual ensino fundamental, o ensino médio. Eu cursava o terceiro ano, consegui um emprego de meio expediente, então eu trabalhava de manhã, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e aí depois do expediente eu ia para casa. Eu ia para casa para poder tocar as minhas coisas, e o meu primeiro emprego foi aonde eu morava, numa cidade da região serrana. Comecei como atendente de balcão,
eu fazia serviços de banco como office boy, né, mas eu nunca quis simplesmente parar no cargo em que eu estava. Então, meu objetivo foi sempre tentar aprender aonde eu podia, com os profissionais que estavam do meu lado. Então, a minha história nesse meu primeiro emprego, que durou durante 5 anos, foi justamente essa. Eu comecei como um atendente, comecei como um office boy, daí eu fui aprendendo as coisas que outras pessoas faziam, porque era uma loja de refrigeração. Da loja de refrigeração, do atendente, eu comecei a ajudar como um assistente técnico em alguns tipos de serviços de manutenção. Depois disso, eu comecei a realmente trabalhar como técnico para conserto de alguns tipos de equipamento, até que depois desses 5 anos me surge uma oportunidade de vir para o Rio de Janeiro. E essa eu considero como sendo a segunda grande mudança da minha vida, né? A primeira foi a saída de casa, essa foi a segunda grande mudança, porque eu estava vindo realmente para uma outra cidade, num outro nicho de mercado que eu não tinha a mínima noção, para conviver com pessoas que eu não tinha a mínima noção, né? E aí foi realmente um grande aprendizado, um grande sair de zona de conforto, né? Que eu posso dizer assim, ter vindo desse emprego, que foi o primeiro, e ter mudado de cidade, mudado de ramo, mudado totalmente a minha vida, para poder tentar alguma coisa nova e tentar continuar nessa melhoria contínua, né? Que eu sempre encarei assim, né? Uma tentativa de melhorar continuamente a minha vida. Mudança radical, né? Pelo que eu estou entendendo, 3 situações diferentes para um jovem. Sim, mudança radical. Não digo que foi fácil, não, né? Até porque é um outro mundo. Onde eu vivia, nós tínhamos um ritmo de vida, né? A minha vinda para o Rio de Janeiro, eu digo a minha volta para o Rio de Janeiro, né? Porque eu sou da Baixada Fluminense, então eu fui durante anos morar na região serrana, e aí agora seria essa volta para o Rio de Janeiro, justamente para a minha cidade de origem. Não foi uma coisa fácil, não, mas faz parte do processo de mudança, né? Processo de luta aí. Adaptação não é fácil para ninguém. O importante, eu diria, para vocês jovens que estão ouvindo a primeira, assim, a história, né, antes do prato principal, é não desistir. Eduardo, tá servindo uma aguinha aí? Não, tudo bem. Pode falar. Naqueles programas que a gente vê por aí, existe uma canequinha do outro lado da cadeira, né, onde um bebe uma água, o outro também. Aqui, como estamos à distância, né, eu estou tomando uma aguinha aqui e te ofereço outra, com certeza. E para lembrar vocês que tudo que o Eduardo está dizendo, temos uma ligada aqui hoje, uma máquina da verdade. Existe uma lâmpada vermelha que, se ele contar alguma coisa que vai fugir ao tema, ela vai acender dizendo: oh, não é verdade, não é verdade. É brincadeira, Eduardo. Bom, então você vem para o Rio, passa por essas dificuldades, não desiste, não é fácil, acredito, e aí começa num novo ramo. Deve ter sido fácil para você esse novo ramo, porque você me disse que veio, fez o 2º grau, completou, ponto. E aí, a faculdade veio logo a seguir? Então, caiu do céu uma faculdade, um tudo maravilhoso? Como é que foi isso? Não, com certeza. Acho que nada caiu do céu na minha vida, né? Eu costumo dizer às vezes que eu não queria que nada fosse fácil, né? Mas eu brinco também dizendo que não precisava ser tão difícil. Essa minha vinda para o Rio, ela não foi seguida de uma faculdade, não, pelo contrário. Como eu comentei, eu voltei para minha cidade natal, né, na região dos Lagos. Eu tive que trabalhar bastante nesse novo serviço. Foi um desafio muito grande, foi um dedicar inicial ao trabalho, né? Eu vim para o Rio para poder me dedicar ao trabalho. Eu precisei me adaptar bastante. Eu acredito que muitas das pessoas, né, passam também por isso que eu digo que a minha vida não é diferente da de ninguém. Eu perdia cerca de 5 a 6 horas por dia no trânsito para poder ir para o trabalho, para poder voltar, e numa cidade que eu não conhecia. Então eu não tinha condições financeiras ainda também de fazer uma faculdade. Por mais que fosse uma faculdade pública, eu teria que conseguir um local para me poder estudar. E tudo era muito novo para mim, era um ambiente muito novo para mim, era um sentimento de insegurança, né, que eu nunca tinha vivido antes.
Por mais que eu tivesse meu primeiro emprego, eu estava na minha cidade, na cidade que eu conhecia todo mundo. Então, a minha vinda para o Rio, ela me deixou um pouco temerário, né, com relação a isso tudo. E aí a faculdade foi deixada para depois. Eu me dediquei realmente ao trabalho, a empresa que me chamou. Foi difícil porque eu fui convocado para uma vaga para eu poder trabalhar dentro de um escritório. Eu nunca tinha trabalhado dentro de um escritório, então a minha primeira adaptação ela foi difícil com relação a isso. Eu estava acostumado a trabalhar na rua, eu via o tempo passar, as coisas aconteciam num time diferente. E a minha vinda para dentro de um escritório ela foi ruim justamente por isso, porque eu olhava o relógio, eu olhava as coisas e o tempo não passava. E eu sabia que eu tinha que passar por essa etapa, né? Mas não foi nada fácil, não. Só uma pergunta, só a mudança? Você imagina, né, a pessoa está ali mexendo em técnico de refrigeração, de repente jogarem ele na frente de um computador, creio eu, uma mesa, né, e tipo assim, se vê nos 30? Mais ou menos por aí, né? Pelo que eu vi aqui na sua curta história. Sim, foi exatamente isso, né? A proposta, quando eu vi trabalhar, era para poder trabalhar na área comercial. Nunca tinha experimentado a área comercial, nunca tinha tido experiência realmente de trabalhar, né, diretamente com o computador, apesar de já ter feito cursos, né, porque bem ou mal tem alguns cursos aí que eu fiz na minha época de adolescência que muitos hoje eu acho que nem sabem ou saberiam que existiu. Então, eu vim realmente poder trabalhar com isso. E dentro da empresa, né, pela qual eu fui chamado, eu passei por diversas áreas dentro dela. Eu comecei na área comercial, depois eu percebi que eu não tinha muito a ver com aquela área ali, e aí eu comecei a trilhar outros caminhos dentro da empresa. E isso me ajudou muito, né? Porque da mesma maneira que lá na primeira eu comecei numa atividade, depois eu fui tentando aprender outras para poder melhorar minha qualificação, dentro desta não foi diferente. Então eu fui vendo a oportunidade de migrar para outros setores, como o meu setor seguinte foi na área de compras, onde eu tive que começar a lidar justamente com fornecedores, tive que começar a lidar diretamente com os clientes da empresa, porque você acaba fazendo essa intermediação entre o que o cliente precisa, né, e aquilo que o fornecedor tem para poder mandar. Então, a partir daí, eu fui adquirindo novos conhecimentos, fui tendo que forçosamente me desenvolver com a computação, com as ferramentas que a computação traz. Depois disso, eu fui vendo uma necessidade também da empresa de alguém na área financeira, e foi a partir daí que eu coloquei o meu primeiro pé dentro da área financeira e fui tocando em paralelo a parte de compras com a parte financeira e acumulando conhecimento o máximo que eu podia. E a partir daí sim, foi que eu comecei a ver essa área financeira e comecei a me interessar. Comecei a ver que realmente era aquilo ali que eu queria, né, ter como profissão, ter como hobby, podemos dizer assim, né, que quando você faz aquilo que você gosta, você acaba confundindo isso um pouco com hobby. E foi o meu primeiro contato com a área financeira, foi justamente nessa empresa. Deixa eu abrir uma aspas aí, Eduardo, ou um parênteses. Os jovens hoje, quando conseguem algum tipo de atividade profissional, ainda que sabendo que da pandemia as pessoas estão enxugando muitas áreas, elas são capazes de dizer, eu não vou fazer porque não é a minha função e eu não recebo para isso. E pelo que eu estou entendendo, você, dentro de uma empresa, você passou ali por um monte de setores, creio que não tenha dito não, e você só acrescentou a bagagem curricular pela sua predisposição, pela sua proatividade, correto ou estou enganada? Não, correto, você está correto. Inclusive, essa terminologia que você colocou, de que eu não vou fazer isso porque não é o meu serviço, ou então eu não vou fazer isso porque eu não ganho para isso. Infelizmente, eu já escutei muitas pessoas falando isso, tá? Não vou dizer que eu não concorde, tá? Mas vamos olhar, como o olhar hoje é um olhar de um profissional, digamos o seguinte, se você quer realmente crescer, você tem que estar disposto, você tem que se dar, né? Você tem que sair da sua zona de conforto. Eu, às vezes, brinco quando eu pego alguns dos meus... Como é que eu vou dizer? Algumas das pessoas da minha equipe, né, quando eu tenho alguma pessoa nova, a gente fala justamente isso. A responsabilidade, ela sempre vai vir primeiro.
Então, para que você possa crescer, para que você possa avançar profissionalmente, ninguém vai primeiro te dar um cargo, ninguém primeiro vai aumentar o seu salário sem que antes você justifique isso. Então, como você entra numa empresa, você vai ter aquelas suas atividades e com o passar do tempo, conforme você for adquirindo mais responsabilidade, os benefícios vão vir consequentemente. Ele é fruto do seu trabalho. Digamos, eu vou fazer uma comparação aqui que eu acredito que possa até ser válida. Vamos dizer o seguinte, quando você está num relacionamento, tirando esses pontos fora da curva, tem pessoas que já conhecem e já casam na sequência. Mas não, você primeiro conhece uma pessoa, aí você vai ficando com aquela pessoa, você vai se relacionando com aquela pessoa, aí você entende que aquela pessoa agrega valor a você, e que você agrega valor a ela, então você parte para um próximo nível, e aí você continua o relacionamento, depois você entende que aquele relacionamento pode virar algo mais sério, e aí você parte para um noivado e parte para um casamento. Então primeiro você vai adquirindo as responsabilidades, para depois você ir adquirindo os cargos. Então é muito triste quando eu escuto justamente alguém falar isso, porque ela está fechando uma porta para ela. Porque por mais que ela faça algo que não seja da competência dela naquele momento, ela está adquirindo conhecimento. E quando ela se nega isso, ela se nega a adquirir esse tipo de conhecimento. E o conhecimento é a única coisa que você vai levar para a vida inteira. É aquilo que ninguém te tira. Então, se você hoje adquirir um conhecimento naquela empresa e aquela empresa não te reconheceu, caramba, se você chegar amanhã e quiser partir para uma nova empreitada, você tem aquilo como bagagem para você. Então é muito triste realmente quando eu escuto alguém falar justamente isso, porque ela está se privando de aprender coisas novas e está se privando justamente de evoluir profissionalmente. Eu ouvi uma frase, não te cortando, que eu achei extremamente importante. Primeiro a gente amadurece e depois a gente cresce. As pessoas têm o costume de querer crescer sem ter o conhecimento. E aí não consegue, depois lá na frente, alcançar o que deseja, porque não tem base. Eu já ouvi algumas empresas, não sei se você já também passou por isso, você está lá há anos, aí de repente chega alguém novo e ocupa um lugar, alguma coisa, porque essa pessoa fez por onde? E a outra que estava lá acomodada, aguardando as coisas acontecerem, fazendo números na empresa, e não é bem por aí que acontece. A fila anda, se você não acompanhar a evolução do mercado, se você não estiver ali com boa disposição, se antes as pessoas já colocavam os patrões para poder você fazer um pouco mais a função, que talvez não fosse nem devida, é verdade, mas hoje, com esse enxugamento, você tem que ter tentáculos. E se você não aprender isso, não pegar, você fica perdido. Eu creio que nessa empresa por onde você passou, segundo o que você nos fez no comentário nos bastidores, o que não te faltava era tentáculos. E por muitas vezes, eu sei que não é o correto, ficava sem usar, sem tempo para nada, para estar ali. E também você coloca que acabou não podendo ficar, porque a empresa não te deu essa condição de crescimento pelas dificuldades que ela atravessou, mas você não poderia ficar ali parado junto com ela, esperando as coisas acontecerem, porque a sua vida continua. O seu futuro, o seu projeto de vida, aquilo que você fez para você, que você idealizou, ela precisa continuar. O ciclo da vida precisa. A sua família precisa. E tem muitos que acabam ficando para trás por não terem essa visão. Você concorda? Tem alguma coisa a falar a respeito disso? Não, eu concordo plenamente, realmente. Essa empresa por onde eu trabalhei, ela me deu uma capacidade, digamos assim, de ser multitarefa. Ela me deu a capacidade de correr atrás para poder melhorar alguns processos, Como eu comentei, eu passei por algumas áreas dentro da empresa, até chegar na parte financeira, e por cada área que eu passava, eu via que cada processo poderia ser melhorado. E aí o acúmulo de tarefas, a tentativa de melhorar os processos é que vai te dando essa bagagem, é que vai fazendo você crescer. Se você faz sempre o mesmo trabalho, por mais que ele seja direito, por mais que ele seja correto, que justificativa você vai ter para poder chegar e pedir, digamos assim, uma promoção? Como você comentou, às vezes muitas das pessoas estão ali na sua empresa, trabalhando há tempos,
e aí surge alguém novo, surge uma promoção, e aquela pessoa nova é promovida. E aí você tem aquele sentimento de injustiça, você fala, caramba, eu estou aqui há tanto tempo fazendo o meu trabalho certinho, eu chego na hora, eu vou embora na hora, eu não erro no meu trabalho, e a outra pessoa chegou e a outra pessoa conseguiu a promoção. O que eu enxergo a respeito disso? O profissional, ele é contratado para fazer a sua atividade. Perfeito. Fazer a sua atividade no horário e fazer certo é para aquilo que você foi contratado. Agora, quando você começa a fazer a sua atividade e fazer um pouco mais, você começa a abrir aos olhos do seu gestor ou do seu chefe, do seu patrão, que você é um profissional que merece ser valorizado. Porque até então você está fazendo aquilo para o qual você foi contratado. E a partir do momento que você se nega, né, a realmente adquirir uma tarefa nova ou aprender algo novo, você só demonstra que você precisa realmente continuar aonde você está. E é por isso que muitas das vezes acontece isso. Um profissional novo chega com disposição, chega com gás, chega com vontade de aprender, chega com vontade de trazer ideias, de fazer um pouco mais do que aquilo para o qual ele foi contratado, e aí isso acaba realmente abrindo aos olhos do seu gestor, do seu chefe, do dono da empresa, e aí acabam abrindo essas portas que às vezes as outras pessoas ficam um pouco ressentidas, digamos assim, por não ter tido a mesma chance. É verdade. Então, o meu objetivo sempre foi justamente esse. Eu sempre tentei criar essas aberturas de porta. Então, essa empresa, sim, ela me deu essa chance, ela me deu essa abertura para que eu pudesse estar atuando nas mais diferentes áreas da empresa, mas realmente chegou um determinado momento da minha vida que eu queria mais. E nesse querer mais foi que eu identifiquei que eu precisava para isso mais de uma faculdade. Eu não conseguiria algo a mais se eu não tivesse um pouco mais de estudo. Por mais que eu tivesse uma bagagem na área financeira, eu precisava da faculdade, eu precisava ir um pouco além. E através disso foi que eu corri atrás para poder fazer faculdade. Mas da mesma maneira que muitos aí têm, não foi uma faculdade, digamos assim, foi uma faculdade particular, tá? Mas foi através de bolsa. Então eu tive que estudar, eu fui concorrer a uma bolsa. Então, nos meus primeiros 6 meses de faculdade, eu consegui uma bolsa de 50% na faculdade. Depois eu fui tentar numa segunda faculdade, aí consegui uma bolsa de 100%. Então, eu consegui cursar uma faculdade, foi particular, mas foi através de bolsa, porque por mais que eu já estivesse trabalhando há alguns anos nessa empresa, eu ainda não tinha condições financeiras de arcar com uma faculdade particular. A faculdade pública demandaria um estudo muito grande para mim, e eu ainda morava realmente longe do meu serviço, tinha todo esse desgaste de tempo, toda essa perda de qualidade de vida, mas eu fui correr atrás de uma bolsa para poder conseguir fazer minha faculdade, e graças a Deus, e graças ao meu esforço também, eu consegui cursar toda essa faculdade sem perder essa bolsa. Mesmo com as suas limitações, nada te paralisou. Com as suas dificuldades, ou financeira, ou de distância, nada te paralisou com aquilo que você queria, certo? Não, com certeza não, até porque eu sabia que a minha realidade era igual a de muitas outras pessoas. Eu não podia ficar simplesmente olhando para a minha dificuldade sem fazer nada. Não dá para a gente poder ficar olhando para o problema simplesmente, senão ele só cresce. A gente precisa justamente ter noção do problema e pensar quais são as maneiras que eu posso atuar para poder contornar esse problema que eu vivo. E acho que essa foi a tentativa que eu fiz, e não me arrependo de ter feito ela não, entendeu? Você pode falar qual foi a faculdade que você fez a princípio? Sim, eu sou formado em administração de empresas. Meu primeiro objetivo era engenharia, né, desde o início. Eu tinha vontade de fazer engenharia, mas depois de ter vivido um pouco dentro da área financeira, aí eu mudei um pouco essa minha visão. A segunda parte eu não quero que você fale ainda. Uhum. Vamos deixar essa segunda parte para depois. Então, você fez a faculdade em administração. Você já, em algum momento, chegou a fazer o Enem? Sim, fiz o Enem. A bolsa que eu consegui foi justamente através de um programa do governo. Eu fiz a prova, né? Como eu comentei, meu primeiro objetivo era a engenharia. Então, numa primeira tentativa, eu não consegui a nota para engenharia, na minha primeira opção, né? O Enem, ele abria uma segunda
tentativa, né, de conseguir bolsa ao meio do ano. Eu não sabia disso, eu não tinha esta informação, então a minha nota poderia ter sido está dentro da margem de corte para a bolsa do segundo semestre, mas eu não sabia. E aí, no segundo ano, eu falei, não, eu vou tentar de novo. Já que eu cheguei próximo, eu vou estudar, vou tentar fazer uma segunda vez. E nessa segunda vez, eu coloquei lá a engenharia, porque era um sonho, mas eu já começava a atender um pouco para a administração, para essa parte financeira. Então, eu coloquei também para a parte de administração e foi onde eu consegui a minha primeira bolsa de 50%. Fui para a faculdade, me exprimi da maneira com que dava, porque eu ainda não tinha condições de pagar uma faculdade, mas metade da faculdade dava para poder espremer daqui, espremer dali, para poder conseguir pagar. E eu sabia que no segundo semestre eu teria uma nova tentativa. Então eu me forcei durante esses 6 meses a pagar metade da faculdade e no segundo semestre eu consegui converter minha bolsa para uma bolsa de 100%. Então, só uma pausa. Galerinha, não passou na primeira fase, não é desistir. Passou com um ponto X, vai começar uma faculdade mesmo que não seja aquela que você deseja, para que depois, então, na segunda oportunidade, você consiga passar de uma para outra, chegar lá. Os jovens, sabe, Eduardo, eles desistem muito fácil. Eles acham, né? Não que você não seja um jovem, você é um jovem adulto. É bem verdade que eu fiquei na vida um jovem aí, um jovem, mas não deixa de ser um jovem adulto, né? A persistência sua, a determinação, eu diria isso, mesmo diante das dificuldades, que imagino que não foram poucas, não te fez desistir dos seus sonhos. E talvez até ali você tenha mandado de visão para o mercado que, de repente, te daria uma melhor condição. Creio que tenha sido por aí. Então, engenharia não, deixa eu continuar nessa área que, de repente, eu vou conseguir abrir um leque muito maior para a minha vida profissional, certo? Não, com certeza. O objetivo era justamente esse. Conforme a gente vai envelhecendo um pouco, né, a gente vai vivendo outras experiências, você vai mudando um pouco o seu pensamento, né, a sua maneira de enxergar as coisas. E foi justamente isso. Lá atrás eu tinha uma ideia de ir para engenharia, não desmerecendo em momento nenhum a profissão, eu acho uma profissão sensacional. Já estudei, já fiz cursos com pessoas que são da engenharia, né, gosto muito, mas eu vim sentindo que a área financeira era a área que tinha algo mais a ver comigo. Né, essa coisa de mercado financeiro é uma coisa que começou a me despertar um interesse. E aí eu comecei a trilhar justamente para essa área, porque eu senti que ali eu poderia estar mais, como é que eu vou dizer, realizado profissionalmente. Então eu comecei a me direcionar para isso daí, não me arrependo de ter ido para esse ramo, não. Foi fácil chegar até aqui? Ou até lá, a faculdade lá? Ainda tem uma segunda parte. Não, com certeza não. Dificuldade, eu acho que ela faz parte, né, ou pelo menos fez parte da minha vida aí. Fácil realmente não foi, como eu comentei, né? Tiveram dificuldades quando criança, dificuldades na minha adolescência aí, dificuldades no meu primeiro emprego, porque eu tinha que conciliar as coisas, depois de mudança de cidade, e me adaptar a uma nova cidade, a um novo emprego, a novas distâncias, né? O estudo para poder conseguir entrar numa faculdade, depois eu preciso me manter também, né, porque você precisa continuar tendo ali a sua nota direitinho para você não perder essa bolsa, então realmente não foi fácil, não. Tá conseguindo me ouvir, Tânia? Tô, porque deu uma baixada aqui, mas foi. Ah, tá, não, realmente, como eu estava comentando, não foi fácil, não. E eu acho que isso faz parte, né? Isso faz com que a gente seja a pessoa que nós somos hoje. A gente passa aí por essas dificuldades e a gente vai aprendendo. Eu acho que a gente tem que tirar justamente dessas dificuldades o ensinamento que cada uma delas proporciona pra gente. Então, às vezes eu olhava para o lado e falava, caramba, como isso é difícil. Mas eu também parava e pensava e falava assim, não, mas espera aí. Muitas outras pessoas conseguem fazer isso. Por que eu não vou conseguir? Não, eu vou conseguir sim. Eu até brincando, né? Eu vou comentar uma coisa que poucas pessoas também sabem. A faculdade, quando você chega no final da faculdade, você tem um trabalho de conclusão de curso.
é um trabalho grande, é um trabalho cansativo, mas ele é extremamente essencial. E eu sempre tive uma resistência a esse tipo de trabalho. E era uma coisa sofrida, porque eu falava, caramba, eu prefiro cursar uma faculdade inteira novamente do que fazer esse trabalho. Mas quando eu parava e olhava, eu falava, caramba, quantas pessoas já terminaram uma faculdade, já passaram por isso, conseguiram fazer, e eu não vou conseguir? Eu vou me entregar agora no final, depois de 4 anos de faculdade, depois de tantas dificuldades que foram, né? Então, não, eu tinha que conseguir. Eu não admitia, eu não iria admitir isso para mim mesmo, que eu ia chegar no final e iria desistir em função de um trabalho, só por questão da complexidade que ele traz. Não, então não foi fácil, mas eu posso dizer para você que é gratificante. Quando você consegue, você fala, caramba, eu fui capaz, eu consegui, e isso aí traz um prazer que é inexplicável. Acho que só quem passa por isso aí consegue mensurar. Vou dar uma de cabrinha. Faria tudo de novo? Com certeza. Com certeza. Pularia fases? Eu não te digo que eu pularia fases, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer tudo de novo, talvez eu anteciparia fases. Eu anteciparia. Porque eu acho que quando... Eu escutei uma vez uma coisa, né, eu não lembro qual foi a pessoa que falou, né, mas isso ficou na minha cabeça, que é o seguinte: a gente sabe que o nosso país é um país com muitas desigualdades sociais, né? Então, quando você já nasce desigual socialmente, financeiramente, você pode comparar isso a uma corrida. Você tem o cara lá que está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, e quando você nasce com essa desigualdade, você está lá atrás, na corrida pelo sucesso. Então você precisa, para poder conseguir aquele sucesso, dar volta rápida. Você tem que dar volta rápida atrás de volta rápida, para que você possa conseguir diminuir essa desigualdade, né? Então, ficar parado, ficar olhando para o lado, ficar deixando a vida passar, não era uma escolha. Não era uma escolha, porque isso ia fazer com que eu continuasse lá atrás. Então, é preciso que você dê volta rápida atrás de volta rápida. E isso só depende de você. Só depende de que você corra realmente atrás, que você se dedique, né? As dificuldades vão surgir aí. Existe também uma outra frase que eu acho muito legal. Eu vi isso, acho que num ônibus. Pra ser sincero, eu acho que eu vi isso num ônibus. Eu guardo algumas coisas assim para mim, que eu acho interessantes, que diz o seguinte: que nem toda tentativa ela resulta em conquista. Nem toda tentativa, nem tudo que você vai tentar vai virar conquista, né? Mas tudo aquilo que você conquistar algum dia, ela é fruto de uma tentativa. Então, se você realmente não tentar, você nunca vai conseguir conquistar nada. Então, eu acho que o objetivo é sempre esse. Perfeito. Você acreditou em você. Preste atenção, galera. Acreditou nele, enfrentou desafios, pensou em desistir em alguns momentos, certamente da caminhada, como deixou, né, que a gente pensa, mas não desistiu. Então, como você, jovem, que está começando agora, frutinho, né, fresquinho aí, vai desistir? Porque ele começa a sua caminhada aos 17 ali, se falando de vida profissional. E aí ele fala de um tempo e de uma faculdade que ele não fez aos 18, como outro jovem faria. Ele precisou de ganhar tempo, ou, infelizmente, não deu para poder lhe dar esse circuito aí e conseguir atravessar, mas ele conseguiu. Sabe aquela tartaruga, não dizendo que é a lentidão, mas que persistiu na sua caminhada? O coelhinho veio rápido, mas ele se cansou, né? E aí o Eduardo é um exemplo de que mesmo, não porque ele era lento, mas porque a vida lhe trouxe algumas seguradas boas, ele não desistiu, ele não botou a vida ao dor. Então, quando a gente parou para olhar o coelhinho cansado, enxergou o Eduardo lá à frente, já alguns passos mais à frente. Maravilhosa história. Não saiam do canal, não troquem para outro canal, vamos persistir, porque temos um pedacinho ainda para poder falar, né? Vamos vir para os dias de hoje. Sem falar nomes de empresa, porque a gente nunca faz propaganda,
Estamos ao vivo, então a gente pode errar, falhar a qualquer momento, né? Hoje, a atual empresa, você está nela há quanto tempo? Então, hoje eu estou nessa empresa, vão fazer 9 anos. Nossa! Como você está atravessando essa pandemia dentro dela? Eu vou começar de trás para frente, porque você está há 9 anos, você fez um legado, querendo ou não, uma história, você construiu a sua função ou o seu cargo para se manter, e no momento onde a gente olha lá para fora, pessoas com 25 anos de empresa perderam emprego, pessoas que acabaram de começar, eu vi um caso triste, a menina acaba de inaugurar a sua loja, prepara tudo, abre a porta, com 5 dias ou com 2 dias vem a pandemia e abaixa as portas, né? Pessoas, enfim, com uma certa idade, todos atravessando desemprego. Um grande funil levando para o fundo dele com desemprego, com não consigo, não tem nem como pensar em voltar e pedir para poder entrar com menor carga, não tem. Como você está atravessando essa pandemia se falando como empresa? Tem para você, de repente, trazer para a gente um leque? Sim, Tânia, tem. Eu acho que realmente essa pandemia ela chegou, né? Ela não é uma coisa exclusiva do Brasil, exclusiva aqui do nosso Rio de Janeiro. Ela é realmente um problema mundial e não está sendo fácil. Não está sendo fácil. A minha empresa, assim, como todas as outras, está sofrendo, né, os impactos da pandemia. Nós tivemos que fazer realmente alguns cortes, tivemos que nos utilizar desses, como é que eu vou falar para você, dessas possibilidades que o governo nos deu, né, de fazer redução de salário, de postergar recolhimento de tributos. Então, a gestão da empresa, ela se utilizou de todas as ferramentas que ela podia para poder conseguir realmente atravessar. E aí nós tivemos, infelizmente, né, algumas reduções no quadro de funcionários de diversos setores. No financeiro, acabou não tendo esse tipo de corte no financeiro, que é justamente a área onde eu atuo hoje, porque nós já havíamos vindo, a gente havia feito uma redução de pessoal há um tempo atrás, mas nada relacionado a essa pandemia, e aí a gente conseguiu manter as pessoas, e até por questões das qualificações que elas tinham. Eu acho que isso foi o grande diferencial, é você conseguir entender qual é a qualificação de cada um dos profissionais que estão na sua área, para você poder entender se você vai conseguir contar com ele nesse momento de dificuldade ou não. E aí eu acho que foi justamente essa visão estratégica, que eu posso dizer assim, de identificar o talento de cada um deles, para que a gente pudesse usufruir disso e aí remanejar outras pessoas. Enfim, nós tivemos vários remanejamentos aí de tarefas para que a gente pudesse atravessar, e ainda estamos atravessando. A gente já chegou a recontratar algumas pessoas, a gente chegou a mudar o perfil de algumas vagas, né, para que a gente pudesse ter aí esse atravessar de pandemia um pouco menos sofrido, mas não está sendo fácil não. Mas estamos conseguindo ultrapassar por isso daí. Ok, então agora a gente volta um pouquinho. Você entra nessa empresa há 9 anos atrás, e se você tivesse ficado, né, vamos fingir que você não tivesse feito faculdade, né, com seu 2º grau lá, não estamos desmerecendo ninguém que esteja ainda no meio do estudo, que parou, apenas te dizendo que é hora de recomeçar se for preciso. Mas aí você parte para essa faculdade. E aí, você parou quando você entrou nessa empresa, tendo a visão do crescimento, nunca imaginando uma pandemia, na hora do enxugamento, olhar essa qualificação profissional, né? Porque para isso também é contado. Agora, peraí, quem é que pode aqui ficar e fazer a função, de repente, de X e Y, de conseguir se manter, de acompanhar a empresa, inclusive nesse trabalho remoto, que é o que as empresas estão fazendo. Então, houveram muitas mudanças. Mas lá atrás,
você não sabia da pandemia e você teve uma visão que eu entendo que foi de para por aí, vou ficar aqui, está de bom tamanho, ou o que você fez para poder ir se qualificando nesses 9 anos? Conta para gente. Ficou só na administração? Naquela faculdade parada? Não, com certeza não, Tânia. Até para a gente poder fazer um gancho com isso daí e utilizando um pouco daquilo que eu falei lá atrás, né, que meu objetivo foi sempre entrar e tentar aprender aquilo que eu podia ou aquilo que me fosse dado oportunidade para eu poder crescer. A empresa anterior a essa, como eu comentei, eu passei por diversas áreas dentro dela e aí fui adquirindo conhecimento. A faculdade veio com essa necessidade de eu ainda continuar crescendo. Eu precisava de algo para poder continuar crescendo. E aí eu vim justamente fazer uma entrevista na empresa onde eu estou hoje. E a entrevista que eu vim fazer, eu olhei a empresa, eu fui conhecer a empresa e eu vi que nela eu tinha uma perspectiva de crescimento. Então eu vim inclusive para uma vaga de estágio na empresa. Só que na entrevista para essa vaga de estágio, em função da conversa, do bate-papo com o RH, de toda a experiência que eu já tinha adquirido na empresa anterior ou nas empresas anteriores, o RH enxergou que eu poderia ir para uma vaga fixa, ao invés de ficar simplesmente naquela vaga de estágio. Então a faculdade, ela me abriu a porta para que eu pudesse ir para essa empresa que eu estou hoje fazer a entrevista. Mas foi o conhecimento adquirido e experiências anteriores que fizeram com que a visão do RH mudasse no momento da entrevista. Então, a vaga para a qual eu fui, ela foi remanejada por uma outra estagiária que já era contratada da empresa e eu fui contratado como fixo. E aí, uma vez dentro dessa empresa, que foi mais um momento de sair da minha zona de conforto, porque eu estive anos trabalhando em uma outra empresa, então eu vim para um cenário totalmente novo, com pessoas novas, desafios novos, cobranças novas, tudo era novo. Deu inicialmente realmente um desespero, uma vontade de largar tudo e voltar, mas eu sabia que voltar atrás não era aquilo que eu queria, era o que eu estava sentindo, era o medo que eu estava sentindo, mas não era aquilo que eu queria. Então eu me lancei realmente ao desafio e com certeza eu não parei, né? Eu comecei justamente em uma atividade, daqui a pouquinho, quando eu já passei a dominar aquela atividade, já comecei a tentar buscar outras coisas que eu pudesse fazer para poder contribuir com a área que eu trabalhava. Depois de um tempo, quando eu já dominava as atividades daquela área ali, eu comecei a enxergar que eu precisava adquirir realmente mais conhecimento, e aí eu fui fazer o primeiro curso da minha vida em que eu tive condições de pagar, tá? Que aí foi a minha pós-graduação. Eu fui fazer uma pós-graduação na FGV, né? Eu sou pós-graduado em finanças, controladoria e auditoria pela FGV, e esse foi sim o primeiro curso que eu pude com meu próprio dinheiro pagar, porque até então ou tinha sido na escola pública, ou tinha sido com bolsa do governo, ou já cheguei a fazer um ou outro curso com familiares pagando para mim, né? Mas esse foi o meu primeiro curso que o dinheiro saiu do meu bolso para eu poder conseguir pagar. E cursei sim a minha pós-graduação, depois disso vieram outros cursos também, que eu fiz junto à Federação de Bancos, a Febraban, fiz cursos também de ferramentas Microsoft e venho fazendo até hoje. Inclusive existe um curso que eu comprei há pouco tempo, que eu participei das lives, né, de todo o processo que teve, mas eu permaneço com o curso aqui e continuo estudando. Eu acho que a minha rotina de estudos ela não vai parar, porque a gente precisa estar se atualizando a cada momento para que a gente possa estar crescendo primeiro para mim, profissionalmente, porque se hoje eu estou na empresa que eu estou aplicando isso ali, caso eu esteja amanhã numa outra, eu também vou levar esse conhecimento para poder aplicar na outra, né? Então, o estudo não parou, né, e eu acredito que não vai parar realmente. O objetivo é continuar estudando, é continuar aprendendo. Parando um minutinho. Galera, nós precisamos nos atualizar dia a dia. Tem gente que termina o 2º grau ou a faculdade e acha que sabe muito. Se você não acompanhar, você fica na estação de trás. Para esse jovem rapaz hoje estar e continuar dentro da sua empresa, certamente ele precisou acompanhar não só a questão financeira, mas como eu diria, essa era digital aí, para que ele pudesse manter, porque
A empresa está trabalhando na empresa ou você está em casa a nível remoto? Como está isso? Não, hoje eu trabalho remotamente. Na verdade, eu já estou há mais de um ano, né? A minha primeira vinda para casa foi no dia 16 de março do ano passado. Então foi quando eu comecei a trabalhar remotamente. Permaneço remotamente até hoje e, inclusive, o meu contrato de trabalho ele foi alterado. Né? Eu não tenho mais a necessidade de voltar fisicamente para a empresa, a não ser que seja alguma reunião, algum evento específico que necessite da minha presença lá. Agora, fora isso, meu trabalho é completamente remoto. A importância da evolução, dessa qualificação, desse crescimento, ela é fundamental, correto, Eduardo? Não, com certeza, é fundamental. E hoje, essa é uma coisa que existe dentro da nossa área financeira. Eu vou dizer mais especificamente da minha área, porque cada área da empresa tem a sua gestão. Né? Então, o objetivo é trazer aqui para você realmente o conhecimento. Quando você fala de pós, é na FGVT? Como é? FGV, Fundação Getúlio Vargas. FGV. Isso é MBA, é isso? Isso, esse curso que eu fiz é de MBA. Ah, galera, muito bom, parabéns, parabéns. Mas agora abre o seu leque dessa parte financeira para a gente aprender do lado de cá um pouquinho mais de você. Não, como eu estava falando, né? Eu vou trazer para vocês um pouquinho essa parte aí do financeiro. A empresa, por mais que ela seja da área financeira, ela tem diversos setores dentro dela. Você tem o RH, você tem a área comercial, você tem uma área que a gente chama de back-office, você tem diversos setores. A área financeira da empresa que eu trabalho, ela é centralizada aqui no Rio de Janeiro, nós somos a matriz. Então, a empresa está espalhada por todo o Brasil, ela tem um braço internacional. Então, toda essa movimentação que acontece nos mais diversos setores da empresa, ele termina ali no financeiro. Então nós temos um volume de trabalho muito grande. Nós temos como é que eu vou falar para você? Nós somos fiscalizados por ser uma instituição financeira, nós somos fiscalizados pelo Banco Central. Então existem diversas regras, diversas normativas do Banco Central que a gente precisa seguir, que a gente precisa se adequar. Constantemente essas coisas mudam. Então realmente não dá para que a gente tenha profissionais que não querem se atualizar, que só querem fazer aquele seu feijão com arroz ali, pegar e ir embora. Eu vou trazer até para você como exemplo o seguinte: nós, há um tempo atrás, tivemos que fazer uma redução, como eu comentei com você, e antes dessa redução, que veio acontecendo de forma gradativa, o nosso setor financeiro ele tinha cerca de 10 a 11 pessoas, porque são várias atividades dentro da área. A gente está falando de contas a pagar, contas a receber, conciliação, a gente está falando de faturamento, a gente está falando de alguns outros setores específicos da minha empresa, né, que tem ali na minha empresa que não é comum para as demais. Então nós tínhamos cerca de 10 a 11 pessoas e hoje nós estamos em torno de 5 pessoas. Nossa. Agora, por que 5 pessoas? Porque a evolução tecnológica ela está aí, ela veio para ficar. Com essa questão da pandemia, muitas coisas que talvez levassem um pouco mais de tempo para poder evoluir, um pouco mais de tempo para poder acontecer, elas foram aceleradas. Então, essa evolução tecnológica fez com que as pessoas que simplesmente faziam o seu feijão com arroz fossem substituídas. E isso não é uma questão, como é que eu vou dizer assim, não é uma maldade da empresa, não é uma maldade do empresário. É porque é uma otimização do processo. Houveram vários processos que a gente também, com o estudo de novas ferramentas de gestão, a gente foi entendendo que nós poderíamos otimizar aqueles processos. Então, aquela pessoa que levava o dia inteiro fazendo uma atividade, agora ela não leva mais o dia inteiro, ela leva metade do dia. Então, se eu tiro metade do dia de uma pessoa, metade do dia de outra, eu posso reduzir o quadro de funcionários. E aí, infelizmente, a gente vai ficando com as pessoas que a gente enxerga serem capazes de estar fazendo o quê? Propondo melhorias, propondo maneiras diferentes de se trabalhar, que consigam estar absorvendo outras atividades, até porque a empresa precisa, porque está passando por uma dificuldade como a gente está enxergando aí, e até porque a gente sabe que aquele profissional vai absorver aquela nova atividade, mas ele vai continuar com a mesma excelência. Então, essa atualização, essa predisposição a aprender, a fazer coisas novas, ela hoje em dia é essencial.
Se a gente olhar de uma maneira mais abrangente, a tecnologia ela veio para poder ficar. Né? A quantidade de pessoas precisando de trabalho hoje em dia, ela cresce num volume em que a quantidade de vagas não consegue absorver. Então, as pessoas que vão ser mantidas e que vão ser escolhidas vão ser aquelas que têm as melhores qualificações, vão ser aquelas que estão mais predispostas, vão ser aquelas que querem um trabalho ao invés de querer um emprego. Tá? Então, isso é extremamente essencial. O mercado financeiro, ele não é diferente disso. É claro que eu não quero minimizar, né, ou não quero diminuir outros setores de trabalho, mas o mercado financeiro, ele realmente é, como você falou, ele é um leão de boca aberta. Ele está ali esperando para poder morder alguém. Ali você não tem muita margem para você poder errar. Você não tem muita margem para você poder ficar parado olhando a vida passar, porque as coisas acontecem muito rápido. Você está mexendo com o dinheiro dos outros. Então, quando você mexe com o dinheiro das pessoas, isso é muito complicado, porque as pessoas não querem perder dinheiro. Né? Então, isso faz com que você precise ter uma assertividade, né, maior naquilo que você faz. E para isso a gente precisa de profissionais qualificados. A gente precisa de gente que esteja realmente comprometida com a atividade que ela vai estar fazendo, que ela entenda aquilo que ela está fazendo, não que simplesmente grave uma atividade. Entendeu? Você não pode simplesmente gravar aquilo que você foi ensinado. Porque a partir do momento que você tiver algum problema, você não consegue criar um raciocínio lógico para poder tentar resolver aquilo dali. Então é preciso que você estude, que você aprenda, que você cresça, porque senão, infelizmente, outras pessoas que estão pensando vão acabar ocupando essa sua vaga e você vai, infelizmente, ficar com aquele sentimento de caramba, eu fiz, e agora veio uma outra pessoa e ocupou a minha vaga, ou seja, tomou a frente daquilo que eu queria, né, mas o mercado, ele, infelizmente, ele é assim. Ele não é. É aquele grande leão que engole. Sim, ele engole. Ele não é fácil, não. Você já imaginou se você não tivesse feito nada disso, né? Literalmente, a proatividade, o teu conhecimento, o buscar, o estudar. Antes eu tinha que quase que assim, pago o almoço para jantar e vice-versa, para dizer que hoje você pagou a sua pós aí com selo de qualificação bam dentro de mercado, a gente sabe disso. Você já imaginou onde você estaria agora? Você já conseguiu se imaginar? Já parou alguma vez para poder pensar sobre isso? Olha, Tânia, eu nunca parei para poder pensar se eu não tivesse feito o que eu fiz aonde eu estaria, tá? Mas eu, às vezes, paro para poder pensar aonde eu poderia estar se tudo que eu fiz tivesse sido feito antes. Eu acho que, foi como eu falei, né? Você acaba tendo que dar volta rápida atrás de volta rápida. Só que quanto mais cedo você percebe isso, que você precisa dar volta rápida, entendeu? Mais rápido você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, eu penso justamente ao contrário. Se eu tivesse feito o que eu fiz mais cedo, talvez eu estivesse hoje num lugar melhor do que aquele que eu estou hoje. Porque eu ainda quero mais. Eu quero crescer mais. Eu acho que a ambição, ela é uma coisa boa, né? Desde que você saiba conquistar aquilo que você quer. Né? Então você tem que ter sim ambição, você tem que querer mais. E é isso que motiva, é isso que faz você correr atrás, é isso que faz você estudar, faz você melhorar. Né? Então eu penso justamente ao contrário. Eu acho que eu poderia ter feito as coisas que eu fiz antes. Mas não adianta eu também parar e ficar me lamentando em função dessas decisões que eu tive. Eu tenho que arcar com as consequências dela. Eu tenho que arcar com as consequências dela e tentar modificar. Né? E fala assim, devia ter trabalhado menos, visto que nada disso é uma realidade quando a gente se fala de trabalho. Dizem também que quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Né? Existem algumas coisas que comentam também, mas eu sei que, para mim, Eduardo, tá, a fórmula que vem funcionando é a fórmula do estudo mais trabalho. Tá? O importante é ver esse crescimento com sabedoria, porque senão você trabalha a vida inteira e não chega a lugar nenhum, porque eu tenho experiência disso. E não é fácil. Não é fácil. Sim. Para mim, como eu comentei, né, o fruto foi o estudo mais trabalho.
Mas a gente sabe que existem situações de pessoas que têm determinados talentos, existem pontos fora da curva, existem muitas pessoas às vezes que realmente tentam, mas passam por algumas outras dificuldades, elas vão surgir, mas o que a gente não pode fazer é desistir. Se não deu certo aqui, a gente tenta um pouquinho ali do lado, mas eu acho que o grande importante quando você começa a trilhar esse caminho é saber onde você quer chegar. Eu acho que você tem que saber onde você quer chegar, e aí você vai trilhar, vai fazer um planejamento, beleza, eu quero chegar aqui, que é a tal ambição que eu falei para você que eu enxergo ser uma coisa boa, mas como é que eu vou fazer para poder chegar aonde eu quero? O que eu preciso? Eu preciso estudar, eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de cidade, eu preciso parar de fazer certas coisas que tomam o meu tempo e começar a dedicar mais o meu tempo a outras coisas que vão me ajudar a conquistar esse meu objetivo. Então, primeiro você precisa saber o que você quer para a sua vida, porque enquanto você não souber, qualquer coisa que você faz é bom, qualquer coisa que você faz serve, porque você ainda não sabe onde você quer chegar. Então, com o passar do tempo, eu fui conseguindo entender aquilo que eu queria para a minha vida. Eu vim conseguindo elencar as minhas prioridades, E, é claro, controlar. Eu estou próximo de conquistar? Quanto que falta? Poxa, eu estou me dedicando? E isso aí é uma experiência que é como a gente fala, depois que a gente cresce, a gente costuma dizer assim, poxa, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, quando eu era mais novo, teria sido mais fácil. Todos falam isso. Sim. É preciso planejamento, é preciso meta. Sim. É planejamento, execução, porque não adianta você planejar se você não colocar em prática. Sim. E depois que você coloca a prática, você tem que controlar. Você tem que ver, beleza, a execução que eu estou fazendo está me proporcionando alcançar aquilo que eu quero? O quanto eu estava antes e o quão distante eu estou agora daquilo que eu quero. Caminhou? Então você tem que fazer isso justamente, Você precisa ter metas. E às vezes é difícil você estipular metas, porque as metas, elas não podem ser fáceis demais, porque senão você alcança elas de forma muito rápida, Mas também elas não podem ser impossíveis, porque senão você vai passar uma vida inteira tentando alcançar aquela meta e não vai conseguir. Então você precisa achar um meio termo. Então você estipula uma meta que não seja tão fácil, corre atrás dela, vai quantificando para poder saber o quanto que falta para você poder atingir, e aí depois que você atingiu, você parte para uma nova, e assim você vai escalonando as coisas que você quer ao longo da vida. Verdade, muito bom. Eu acho que a gente teria grandes coisas para acrescentar aqui nessa noite, se ela não tivesse tempo marcado, porque você é um livrinho ambulante de um conhecimento e tão jovem, eu diria isso, Mas vamos lá para uma rapidinha. Rapidinha é ótimo, porque a gente fala e parece que uma coisa puxa a outra, E quando a gente fala com gente inteligente, aí fica assim, olha, só ouvindo. Fora do seu trabalho, empresa, creio que você acompanha os noticiários diários. Você pode falar o que o mercado ou o novo mercado de trabalho procura em empregados ou em novos? Por exemplo, a sua empresa enxugou e ela está recontratou alguma coisa aí. Vamos lá usar a sua, Bom, mas esquecendo essa parte de conhecer o Excel, de manjar lá, de contabilidade, blá, 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 no atual mercado, nisso que a gente está vendo aí, nessa era digital, nesse momento de pandemia, que tudo se mudou, que a ciência digital, eu diria isso, ela tomou conta do mercado, se é essa terminologia. Quais são os requisitos para você conseguir hoje, dentro de uma empresa financeira ou não, alencados para você ser aprovado? Você poderia, de repente, dizer para a gente, além de conhecer o Excel, se você não tiver isso, hoje você não se engaja, você não entra. Tânia, eu vou colocar para você um pouco aquilo que eu utilizo na hora que eu vou fazer as minhas entrevistas, tá? Nas minhas contratações. Perfeito. Eu acho que hoje, diferentemente da minha época, é muito fácil você adquirir informação. Na minha época, para mim poder fazer um trabalho de escola, eu tinha que pegar e ir para uma biblioteca.
eu tinha que marcar um horário. Hoje não, hoje a informação ela está à distância de um dedo, à distância de um toque. Então, hoje, eu acho que é indispensável uma pessoa para poder se manter ou para poder conquistar uma vaga, uma pessoa que não busque conhecimento. Você tem que ser, acho que hoje, uma pessoa que tenha uma capacidade de autodesenvolvimento. Tá? Não pode ser mais aquele tipo de profissional que fica esperando as coisas chegarem até você. Eu vou esperar chegar, que a minha empresa proporcione um curso para mim, para que eu possa me desenvolver numa próxima etapa, uma próxima área. Eu acho que a pessoa ela tem que ter essa iniciativa de autodesenvolvimento. As empresas não têm mais tempo de ficar preparando o curso para que você possa se capacitar. Não, ela vai ter uma atividade e ela espera que você possa estar buscando conhecimento para poder trazer ideias. Então, essa capacidade de autodesenvolvimento, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente busca hoje em dia num profissional. A segunda delas, eu acho que é uma coisa, acho que até meio óbvia, né, mas hoje em dia, às vezes, pode ser difícil, que é o seguinte, é o comprometimento. Tá? Você tem que estar comprometido com a sua atividade. Você tem que ser uma pessoa que esteja atenta, né, à evolução tecnológica. Você tem que ser uma pessoa que esteja aberta a aprender e a lidar com pessoas, a trabalhar sob pressão. Porque se a gente está vendo um cenário aí de pandemia, onde pessoas estão sendo mandadas embora, onde você está escolhendo as pessoas mais capacitadas, a pressão faz parte do tipo de trabalho. No mercado financeiro. Então você precisa saber trabalhar com pressão. Você precisa saber, como é que eu vou colocar isso aqui para você? Entender que fazer simplesmente o seu não é algo... É importante sim, mas você precisa ter um diferencial. Você precisa ser o diferencial. Você precisa entender aquilo que você quer. Antes de você ter seu autodesenvolvimento, de você até mesmo ter realmente essa noção, você precisa saber o que você quer. Então, não adianta você ir disputar uma vaga no mercado financeiro se você não gosta de matemática. Não adianta você disputar uma vaga numa área de saúde se você não pode ver sangue. Então, você precisa saber aquilo que você quer, né, ir à luta e ter essa capacidade de autodesenvolvimento. Acho que é a primeira coisa que a gente está buscando hoje em dia. Pessoas que possam ser autodidatas, vamos dizer assim. Perfeito. Porque todos estão se reinventando. A coisa está acontecendo e você não pode ficar parado. E esses jovens, né, se a gente pode dizer, e até não jovens, eles precisam acompanhar essa evolução, porque senão, quando a gente não sabe se a pandemia vai acabar ou não, eles vão chegar lá fora com um currículo debaixo do braço, achando que é chegar e entregar quando não é mais essa realidade, embutida com esse comprometimento, porque é tanto tempo com aula online, cursinhos online, que pode acordar, a aula é gravada, depois você pode pegar, depois você pode assistir, que o teu próprio corpo começa a se acomodar e depois, quando a coisa engatar, vai ser meio que nem carro velho. Se não empurrar, não vai, né? Então, eu acho que está na hora das pessoas entenderem e acompanhar esse mercado, a evolução dele, para elas conseguirem se engajar, até porque hoje, eu estava falando outro dia em um dos vídeos, os jovens estão avançando, diferentemente de mim, que já era difícil, né, no recrutamento de seleção, até 30 anos era viável, e depois já entendi essa empresa que já estava passando do tempo. Hoje, com esse mercado digital aí à ponta, esses meninos de 18 anos dão banho. Então, é preciso esse acompanhamento, é preciso essa evolução para que não seja apenas com o videogame na mão, apenas com jogos online, mas com o mercado de trabalho, que é algo que vai trazer amanhã o seu futuro, certamente, correto? Não, com certeza. Quando eu falo a respeito desse comprometimento, tá, eu vou até fazer uma amarração aqui, para que as pessoas também possam entender esse novo cenário que a gente vive. Eu, hoje, como você me perguntou, eu trabalho de home office. Então, eu não tenho o meu gestor do meu lado.
Eu não tenho a minha chefia do meu lado. Então, se eu não tenho um profissional comprometido, tá, a pessoa vai estar na sua casa com um mundo de distrações ao lado. Então, você tem uma televisão, você tem um celular, você tem um joguinho, entendeu? Você pode ter diversas coisas que não se encaixam mais no perfil do profissional de hoje, sim. Então, não dá mais para a gente poder ficar dando a mão às pessoas, diferentemente de quando você está dentro de uma empresa, porque você está ali monitorando. O monitoramento, a gestão à distância, ela ficou um pouco mais difícil, ou ela teve que ser adaptada, né? Então a gente precisa dessa pessoa que seja comprometida, que a gente sabe que ela vai ter a atividade dela e ela vai entregar a atividade dela com qualidade, né? A gente sabe que a gente vai ter uma pessoa que vai estar analisando a própria atividade e vai estar propondo algum tipo de melhoria. Ela vai estar buscando alguma coisa fora, né, do seu período ali de empresa, para que ela possa estar aprendendo, se capacitando de maneira pessoal e trazendo isso para dentro da empresa. Então, essa capacidade de autodesenvolvimento, esse comprometimento, né, com a atividade, essa responsabilidade, ela é uma coisa que está sendo muito exigida nos dias de hoje, justamente por questão dessa gestão à distância que a gente passou a ter que se adaptar, né, que é essa gestão remota. Sim. E que agora vai virar realmente uma coisa de uma nova maneira de trabalho. Como hoje é para mim, existia aquele paradigma de caramba, será que o trabalho remoto vai funcionar? Será que as pessoas vão realmente conseguir trazer resultados? E muitas empresas hoje viram que funciona, viram que dá certo, e elas estão buscando profissionais justamente nisso, que tenham esse comprometimento para que eles possam trabalhar remotamente. É claro que isso no mercado financeiro. Existem outras atividades que não têm essa questão. Ainda é necessário o trabalho presencial, mas eu acredito também que esse comprometimento também ela esteja presente nessas mais diferentes áreas aí. Perfeito. Por isso precisam aprender a calçar, preparar, dar o nó, né? Porque senão vai ficar para trás. Correto? E não existe fórmula mágica. Concorda, Eduardo? Não, fórmula mágica e receita de bolo, eu acho que isso aí é algo que realmente, para o mercado de trabalho, para você poder se manter ou para você poder conquistar alguma vaga, isso aí não existe, não. Você que diga. Sim, as pessoas, né, quando eu digo o seguinte, né, de informação, autodesenvolvimento, é aprender, inclusive, a como montar o seu próprio currículo. É claro, eu não sou da área de RH, né, eu não quero dar pitaco na área das pessoas, mas eu recebo currículos. Né, então, às vezes, eu vejo algumas coisas nos currículos que eu recebo e que as pessoas poderiam, se elas tivessem pesquisado um pouco mais, talvez, se elas tivessem buscado algum tipo de conhecimento mais nessa área, né, talvez poderia ajudar. Que é o seguinte, se eu vou disputar uma vaga de finanças, né, é interessante que eu coloque as experiências que eu tive relacionadas às atividades que eu estou me propondo. Digamos, vou pegar um exemplo, tá, que eu cheguei a ver num currículo meu. Uma pessoa se candidatou a uma vaga e colocou lá a experiência que ela teve como cozinheiro. Olha só, desmerecendo zero a profissão. Tá? Ele pode ter sido um ótimo cozinheiro, um chefe excelente num restaurante maravilhoso, mas não é uma experiência que vai agregar valor para a atividade que ele está se candidatando. Então é interessante que ele entenda a vaga para a qual ele está se candidatando, quais são as experiências profissionais que ele teve que podem agregar valor a essa vaga. Né, a pessoa às vezes coloca um currículo gigantesco, preenche um monte de coisa, e aí a pessoa que está analisando não lê aquilo tudo. Então você precisa ser objetivo naquilo que você vai colocar, não precisa colocar as atividades uma a uma que você fez, mas sim o que você fez em cada uma das atividades que proporcionou uma melhoria no processo, que proporcionou uma agregação de valor. Então a gente está mais preocupado justamente isso, são nas ações que a pessoa fez. Até um tempo atrás a gente se preocupava muito com a quantidade de títulos que a pessoa tinha. Ah, não, eu tenho um currículo disso, um currículo daquilo, eu fiz curso nisso. Só que quando você vai ver realmente na prática, a pessoa não consegue colocar aquilo em prática. Né? Então é interessante... Então, o objetivo é a ideia. Né? O currículo tem que ser mais seco, é isso, Eduardo? Mais seco Sim. E direcionado?
Sim, porque como a gente está buscando pessoas hoje, tá? Isso aí é o que eu vejo para hoje, tá? Como a gente está precisando de pessoas mais qualificadas, a gente está buscando pessoas que tenham uma experiência específica numa área ou em outra. Se você é alguém que não tem experiência, né, aí sim você vai colocar ali os seus títulos, aquilo que você quer. O que você quer com aquela vaga? Né? O que você, como pessoa, tem para poder agregar valor àquela vaga? Então, a gente está justamente buscando agregação de valor. Agregação de valor. E aí, é uma dica, tá? É uma dica agora que eu vou falar. Eu recebo, às vezes, muitos currículos. E aí, a galera do RH, né, vai vendo currículo. Existem alguns currículos, às vezes, que as pessoas fazem com um layout um pouco diferente. Isso pode ajudar para quem está querendo concorrer a uma vaga, porque quando você monta um currículo que foge daquele padrão, sem criar nenhuma poluição visual, você faz com que a pessoa pare. Opa, peraí, eu vi um currículo diferente, porque antes de eu chamar um candidato, antes de eu ler o currículo dele, eu tenho que parar no currículo dele. Então, quando a gente recebe um currículo que tem um tratamento um pouco melhor, um cuidado um pouco melhor com formatação, com designer, isso chama um pouco a atenção. Então, faz com que a gente pare para poder ver. Caramba, por quê? A pessoa teve um cuidado de preparar algo um pouco diferente. A pessoa se deu ao trabalho de preparar algo um pouco diferente. Então, peraí, vamos ver o que está aqui no currículo dessa pessoa? Né? Então, isso acaba chamando um pouco também. Tá? Mas o mais importante é justamente isso. É você colocar as experiências que têm a ver com a vaga que você está concorrendo, não mentir no seu currículo, não mentir sobre as suas experiências, até porque isso vai ser pego, né? E tentar ser o mais objetivo possível, tá? A respeito daquilo que você pode oferecer para a empresa como agregação de valor. Muito bom. Inclusive, eu quero até trazer, acho que deve estar acontecendo isso com você, quando você falou que quando eu entrevisto, as entrevistas anteriores, 1950, não, mas há coisa de um ano atrás, elas tinham a entrevista presencial. Então, você conseguia ver a pessoa, a RH, ver se ela mexeu mais a sobrancelha, se olhou para baixo. Hoje, as entrevistas estão acontecendo de forma virtual online, que já começou há um tempo atrás e que eu, na época, até dizia, isso nunca vai dar certo. E hoje isso é o que manda aí dentro da entrevista. E aí você coloca, enche de make, faz uma presença, e quando você está diante do seu, digamos, patrão, você é completamente diferente daquela maquiagem que você colocou. Assim é um currículo. Você precisa transpassar aquilo que você é e que você tem como experiência, para que você não seja pego de surpresa numa pegadinha na hora da entrevista. E falando em entrevista, Dudu, o Eduardo, me perdoe aí, mas já valeu, Dudu, né? Hoje elas estão acontecendo realmente online, não é isso? Como funciona assim? Só para a gente de curiosidade, esse critério. Você faz essa chamada de vídeo, é isso? Sim, a gente faz. A nossa empresa ela contratou um pacote de serviços, né, da Microsoft. Então, dentro desse pacote de serviços existe uma ferramenta que ela nos proporciona a fazer isso. Então, a gente manda o convite, um link para a pessoa acessa, e toda essa questão, essa parte de entrevista, ela é feita online. A gente marca um horário com um candidato, naquele horário a gente entra, né, a gente pode ter 2, 3 entrevistadores numa mesma videoconferência, a gente vai conversar com a pessoa, vai estar olhando o currículo dela, tentando fazer aquele bate-papo de maneira mais descontraída possível, né? A gente sabe do nervosismo que existe, né, numa entrevista. Nas câmeras. E aí a gente vai justamente tentar esmiuçar aquilo que está no currículo dela. Por isso que eu mencionei agora, é importante que você não coloque nada que seja mentira, né? Seja honesto ali no seu currículo, porque a gente vai esmiuçar, a gente vai perguntar, a gente vai pedir que a pessoa explique um pouco da sua atividade, né? E se tratando de uma área financeira, a gente sabe mais ou menos como é que funcionam as atividades, que por mais que cada empresa seja uma empresa diferente, algumas atividades elas são meio que engessadas, vamos dizer assim, numa visão macro. Então a gente vai esmiuçar, mas toda essa parte de entrevista hoje ela é feita de maneira online, ela é feita de forma virtual, que facilitou bastante,
porque você reduz o custo, inclusive da pessoa, de ter que se deslocar para a empresa para fazer uma entrevista, e dependendo, você tem etapas, né, ao longo do processo seletivo, em que ela teria que ir na empresa 2, 3 vezes para poder falar com o RH, depois para falar com o gestor, depois para falar com o diretor, dependendo da vaga. Então, esse advento da tecnologia trouxe muitas facilidades para a gente a respeito de entrevista e de trabalho também. Cansamos de ver pessoas dizendo que não poderia ir à entrevista por não ter o benefício, né, o recurso para ir até o local. E hoje, qualquer jovem, um Wi-Fi, dentro até mesmo de uma comunidade, ela consegue acessar para fazer isso. Então, até nisso o caminho, né, se o jovem olhar, se tornou mais fácil do que uma pessoa, às vezes, de 40, 50, 60, que tem uma limitação, vamos dizer assim, porque não acompanhou, para fazer uma entrevista. Vamos dizer assim, de repente, né, com todo respeito, uma pessoa de uma limpeza, né, que tem a maior dificuldade. Então, os jovens estão na frente, anos de luz, quando se fala hoje dessa tecnologia e da forma com que entrevista, o trabalho, tudo está um pouco... Eu acho que, assim, em meio a um grande tsunami, eu falei isso no outro dia, um vídeo atrás, está brotando oportunidade para uma geração diferente. Na verdade, em todas as grandes guerras, em todas as coisas grandes que nós já vimos por aí, sempre no meio daquela coisa destroçada, aparecia-se oportunidades. No meio da dor, cresce possibilidades. E eu venho massificando sobre essa pandemia, esse enlutamento que a gente está vendo aí em massa, brotando oportunidades para jovens, meninos, dentro de marketing digitais aí, né, ganhando monetização para viajar. Então, assim, há mercado. Se vocês quiserem buscar, eu entendo que há mercado, e há um mercado novo brotando, surgindo, para quem quer, de fato, alcançar alguma coisa. E eu tenho certeza que não vai ser a mesma posição do Eduardo, que, como ele falou, tinha que vir lá de longe, levar tantas horas de viagem, quantas dificuldades. Um exemplo triste é ver pessoas na central, ainda em trabalhos presenciais, que por elas ganharem pouco e ter um tempo de viagem, elas dormem pelos viadutos ou encontram albergues, abrigos aí a preços zero, digamos, ou mínimo, ínfimo, para poder não ir para casa para o dia seguinte dentro do horário. Procede, Eduardo? Né? A coisa é séria. Então, quando você tem uma possibilidade dessas mãos, tem que saber agarrar. E os jovens podem fazer isso. Concorda? Não, com certeza, concordo sim. Tá? E quando a gente fala aí de novas oportunidades, sim, esse mercado de tecnologia foi um mercado que cresceu muito, né? Nós mesmos tivemos algumas mudanças de profissional na empresa onde eu trabalho, porque tinham profissionais que trabalhavam conosco, receberam propostas, foram para outras empresas, nós tivemos que contratar novos profissionais da área de TI. Então, essa é uma área, sim, que está crescendo. No meio da pandemia, existem, sim, coisas boas que possam estar acontecendo. Vou pegar um exemplo. Hoje, ou até um tempo atrás, você só se candidatava a uma vaga que estivesse dentro do seu município, ou estivesse nas redondezas, porque você teria que se deslocar. Hoje, se eu quiser, eu posso me candidatar a uma vaga de outro estado, porque se eu estou trabalhando remotamente, eu não vou sair de casa. Muito então, bem, o leque de vagas para a pessoa que está qualificada, ou dependendo da atividade, ela aumentou. Porque com essa questão do home office, você precisa ter um computador, você vai ter uma internet e você consegue trabalhar à distância. Então você consegue, trabalhar numa empresa que está em São Paulo, numa empresa que está em Curitiba e algum outro local. Então abriu um pouco isso. É claro que a quantidade de vagas ela está reduzida, mas com essa mudança da maneira de trabalho, daqui a pouco, quando as coisas começarem a voltar, talvez esse leque aí de vagas possa estar mais aberto para quem está capacitado, né? Para quem está se desenvolvendo nisso daí. A gente realmente precisa. A tecnologia veio para poder ficar e você tem uma escolha. Ou você aprende e se atualiza para você poder tentar acompanhar isso, ou infelizmente as pessoas que estiverem mais capacitadas vão tomar a frente.
ou vai ou vai. Eu estava com a visão micro do Vale Transporte. Você está conseguindo enxergar, olha só, galera, já em São Paulo, em outros estados, a possibilidade de daqui, né, sem ter esse custo, esse deslocamento, mesmo que alguma coisa me seja tirada do nível de benefício, mas o custo-benefício ainda vai ser mais vantajoso. Então, provavelmente, a gente venha ter uma abertura aí, né, um novo, que nem eu tinha pensado nisso a nível de possibilidades fora. Então, olha, minha mãe mora em São Paulo, pode trabalhar perto da sua mãe agora, amigo. Não tem como fugir. Não, com certeza. Você tem algum parente que mora na praia, quer trabalhar perto da praia, ótimo. Você pega o seu computadorzinho, vai para lá, entendeu? Você vai estar trabalhando lá da sua internet, vai estar entregando o seu trabalho da mesma maneira. Agora, o local onde você está, hoje é indiferente. A não ser, é claro, de coco e tudo, Eduardo. Você está num momento em que você precise comparecer à empresa, então você tem que ter um local para você poder deslocar até lá. Por mais que eu esteja em home office, assim que a gente faz uma entrevista, a gente contrata alguém, a gente coloca o profissional que vai estar passando a atividade presencialmente, para que essa atividade seja de uma maneira mais fácil aprendida. Então a gente coloca a pessoa na sede, ela continua fisicamente lá para poder estar dando esse suporte, até porque a gente pode hoje ter um problema de internet, eu posso amanhecer sem energia elétrica. Então, numa dificuldade dessa, é que a pessoa também tem que pensar: caramba, eu estou trabalhando remotamente, vou me mudar para casa de um parente que fica no interior, porque eu quero sair da correria da cidade. Você só tem que pensar justamente isso. Se a energia faltar, se a internet faltar, né, esse tipo de coisa também não pode ser deixada de lado na hora de você pensar. Nem tanto, nem tão longe. Sim. Mas abre possibilidades, a visão abre. Eu acho que isso é uma bacana, né? Isso é uma dica muito legal. Não existe fórmula mágica. Então, para isso, prestem atenção nesse versículo, galera. Está aqui em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais precisar. O Eduardo trouxe a veracidade do currículo. O Eduardo trouxe, olha, de repente está longe, precisar vir, vai ter que pedir dinheiro emprestado lá ao vizinho, ou o pai, a mãe, para poder vir. Então, uma vez que você tem sabedoria, uma vez que você tem visão, dá para você conseguir alcançar esse mercado sem, de repente, ir pela impulsão. No planejamento, no executar, colocando metas e o tempo inteiro se atualizando. Ok? Estamos passando um pouquinho do horário, né? Passamos bastante, porque eu digo o seguinte: quando a bebida ou a comida é ruim, a gente quer logo comer rapidinho para terminar. Naturalmente, quando fala comer rápido, que está uma delícia, não. Mas quando ela é saborosa, você vai, sabe, apreciando. E é o que está acontecendo essa noite com a gente aqui. Foi muito bom estar com você, Eduardo. Tem muita coisa para falar. Eu acho que teria um leque de perguntas. Galera da internet, galera que vai lá no privado porque tem vergonha, como muitos já estão começando a nos procurar no privado para dizer: olha, eu não quero aparecer, ou eu não posso aparecer, ou eu tenho problemas com falar na frente das pessoas. Pode nos mandar perguntas no privado. A gente vai, de repente, se não conseguir responder, vai estar passando para o Eduardo para que, de repente, me dê uma resposta, a gente transmita a você. Se a gente conseguir, a gente escreve embaixo. De repente, alguma dica diferente daquela que nós trouxemos, porque certamente, se ele pudesse falar, seria uma aula aí de uns 3 dias de curso para a gente poder pegar toda a bagagem dessa área financeira, que eu creio ser grande, né, dessas grandes dicas, dessas pegadas. Inclusive, se quiser deixar, de repente, pedir um modelo de um currículo mais personalizado, mais atualizado, a gente pode estar, de repente, pegando aí
e colocando nas descrições abaixo, mandando por mensagem, enfim, nós estamos aqui para poder ajudar você a conseguir pegar o teu peixe. Então, vara e isca, nós estamos dando no nosso momento aqui. Quero agradecer profundamente a sua chegada ao GEAP, com grande carinho que nós nos recebemos, né? Amarrar os sapatos não é tão fácil como a gente pensa. Existem livros infantis para crianças aprenderem a amarrar, dar o nó no seu cadarço, né? O lacinho, e assim também eu diria na vida profissional. Apesar de parecer ser fácil, mas você precisa se preparar, você precisa saber como fazer. Tem vários tipos de nós, de laços, de entrelaços, mas para que ele possa chegar às pontas unidas, juntas, você precisa saber como começar. É como uma construção de uma casa. Tem que ter alicerce, tem que ter sapatos, tem que ter base, senão ela desmorona. Eu gostaria de pedir, se você pudesse, né, já que usamos e abusamos do horário de você, Eduardo, deixar uma mensagem, uma reflexão para a galera no geral, para jovens, são jovens, enfim, para quem está buscando o mercado, para quem de repente fica perdido ao olhar alguma coisa e não se enxergar, não saber o que faz, como falou, de repente eu quero engenharia, não quero, é isso que eu quero. Deixa alguma mensagem para a gente, deixa algum start para que eles possam, a partir daí, conseguir entender que, além dessa grande mensagem, existe ainda uma luz no fim do túnel, para quem quer de fato? Pode ser? Não, com certeza, pode ser. Eu acho que para a pessoa, né, para esse jovem que está ainda indeciso sobre aquilo que ele quer fazer, ou para aquela pessoa que está se vendo aí meio que no fundo do poço, né, e precisa se reerguer, eu acho que ela tem que pensar o seguinte, que ela é capaz. Por que ela é capaz? Porque muitas outras pessoas são capazes e ela não é melhor nem pior do que ninguém, né? Mas para que ela possa sair da situação, para que ela possa mudar a situação em que ela se encontra, só depende dela. Não adianta a gente ficar olhando para o problema, porque ele só vai crescer. O que a gente precisa fazer justamente é olhar para as possíveis soluções. E as soluções só dependem de cada um. Tá? Não adianta você ficar tendo as mesmas atitudes sempre e esperar que o resultado seja diferente. Então é preciso que você olhe para si, você entenda que você é capaz, existem outras histórias do seu lado que também são de dificuldade, se esse é o momento que você está passando, e que você é capaz justamente de poder contornar isso daí. Tem uma outra frase que eu escutei uma vez de um corredor que ele estava passando realmente por muitas dificuldades ao longo da sua maratona, dificuldades de saúde realmente, e ele, para o repórter, ele falou o seguinte, é uma coisa que eu levo para a minha vida, ele falou o seguinte, o sofrimento, ele é passageiro, agora o desistir é para sempre, então eu não vou desistir dessa minha corrida, eu vou terminar, porque eu sei que quando eu terminar, entendeu? Todo esse sofrimento que eu estou sentindo, uma hora ele vai passar. Agora, se eu desistir, eu nunca vou conseguir concluir essa maratona que eu estou fazendo. Eu vou ter que reiniciar lá do zero. Então, isso é uma coisa que eu levo para mim nos momentos difíceis. Então, eu vejo que a coisa não está fácil, mas desistir não é uma opção naquele momento, né? Então, a gente precisa permanecer, a gente precisa continuar, né? E como eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessas frases, não querendo ser chato, eu vou trazer uma outra coisa que um colega uma vez disse para mim, que foi uma lição de vida do pai dele, que o pai dele falava para ele o seguinte, e aí eu coloco isso para mim também, que diz o seguinte, os fortes vencem, os fracos desistem, e os covardes nem tentam. Então, eu não quero ser uma pessoa covarde. Eu não quero ser aquela pessoa que não vai tentar. Então eu quero tentar, eu quero conseguir, né? Porque a minha vida realmente só vai mudar se eu tomar a iniciativa dela. Não adianta ficar esperando que ninguém tome as rédeas da minha vida para poder fazer ela mudar, porque isso não vai acontecer. Então acho que essa é a mensagem, Tânia, que eu levo com ela para mim, tá? Em momento nenhum eu estou querendo trazer para as pessoas, né? O faça o que eu falo, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho para mim, que eu venho
tentando melhorar a cada dia. Eu não sou perfeito, eu sei que tenho muitas coisas a melhorar como pessoa, como profissional, mas eu venho tentando fazer isso ao longo dos dias que vem se passando. Muito bom. Percebe que não dá para ser vítima? Eduardo Mendes, pais humildes, vida difícil. Quem começou com a gente aí percebeu o resumo da história dele, uma referência de crescimento cheio de dificuldades, né? Sem desmerecer as demais famílias, um jovem como qualquer outro jovem com dificuldades, e ele simplesmente não se tornou um covarde. Ninguém está chamando ninguém de covarde, mas dizendo o seguinte: é preciso querer para se conseguir. Não dá para poder ficar esperando a chuva cair. Plante. O solo está ruim? Plante. Espere, regue. Porque se não vem chuva, você faz chover. Você faz regar. E aí, então, as sementes poderão vir para que você possa desfrutar. Exatamente. Exemplo de vida, exemplo de história, exemplo de profissional. Talvez um dia, num segundo momento, a gente venha falar um pouco mais sobre o Eduardo Mendes, porque nós o conhecemos muito melhor do que você na outra telinha pode imaginar. Daria um livro? Ah, mas Tânia, várias pessoas têm livro para escrever, mas existem pessoas que têm livros para escrever com muito mais páginas ou com muito mais histórias que venham deixar legados. E eu tenho certeza que quem conhece de fato a história do Eduardo Mendes conhece que ele está plantando um legado não só para profissionais, mas para muitos jovens que precisam entender o que é não desistir. Eduardo, eu tenho só a te agradecer. Você simplesmente nos deixou preenchidos e com desejo e vontade de querer mais. Um breve momento para dizer, galera, tem que ter um anúncio. Então vamos lá, vamos curtir a nossa página, vamos se inscrever no YouTube, vamos lá no Instagram e passar a nos seguir, vamos compartilhar essa ideia para que essa mensagem, para que esse projeto possa chegar a novos jovens, a outras pessoas que de repente estão deitadas, esperando ver o que vai acontecer, sem possibilidades, profissionais de repente grandes, mas perdidos por não enxergar que não é simples, mas é melhor do que já foi para conseguir se avançar. Esse leque de imaginar que fora daqui, se o mercado está ruim, por mais difícil que esteja, há possibilidades de distância, de você, de repente, estender um pouquinho mais o braço. Deus te abençoe você conseguir outro mercado de trabalho. Então, não dá, para ficar parado. Então, compartilhe essa ideia, seja um JAAP, venha fazer a diferença conosco. Eduardo, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que não é perdido. Eu sei que talvez um dia desses eu venha te convidar de novo. Eu espero que você fale, não, nunca mais eu vou estar nesse programa que parecia até uma eternidade, né? É um seriado que eu espero trazer outros profissionais em outras áreas para poder vir trazer a mensagem. Não talvez com o tempo que Eduardo tenha levado, porque hoje é a estreia, hoje é a abertura. A gente precisava falar um pouco mais. Alguns têm mais histórias, outros têm menos histórias, e eu tenho certeza que ele daria para fazer, de repente, uns 10 módulos se nós pudéssemos tirar dele alguma coisa. Concorda ou não concorda? Não, Tânia, eu que na verdade eu que agradeço ao convite, né, a oportunidade, né, de trazer um pouquinho aí da história de vida que poucas pessoas que estão ao meu redor profissionalmente conhecem, né. Agradeço também a oportunidade de trazer para você um pouquinho do tipo de profissional, né, que a gente está enxergando que está sendo necessário hoje para as empresas, principalmente no mercado onde eu atuo. Foi um prazer realmente estar conversando com você, trazendo essa ideia. Espero que tenha servido realmente, ou que sirva de inspiração, digamos assim, ou de uma maneira diferente para que as pessoas possam pensar e possam agir, porque o objetivo, sim, é que todos possam crescer. Eu sou muito a favor da meritocracia, então eu acho que as pessoas precisam lutar por aquilo que elas querem e colher os frutos, né, dessa luta dela, para que cada um consiga ter o seu espaço no mercado aí. Melhor injeção
Só a vacina da Covid. Galera, vamos amarrar sapatos e vamos cair em campo. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. Aqueles que ainda não assistiram, eu tenho certeza que em algum momento, em algum dia, esse vídeo vai adentrar por sua casa dentro, pelo seu celular, na sua vida, e vai fazer a mudança completamente. Muito obrigada, que Deus os abençoe e até o próximo encontro. Beijo grande no coração. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Beijo, Obrigado, galera. boa noite. Boa noite.